Acho que é isso, né? Amém. Irmãos, glória a Deus. Glória a Deus mesmo pela sua vida. Que bom que você está aqui. Eu queria deixar uma palavra com vocês, simples, né? O nosso Jesus é simples. Algo que Deus me falou e eu tenho pedido cada vez mais para entender a palavra. Eu já lia, mas depois de 2021 por aí eu comecei a mergulhar mais e de uma forma diferente, vamos dizer assim, que Deus foi me ensinando sobre o Velho Testamento, né? Eu não tinha tanto foco ali, óbvio que estudava, mergulhava, mas não tinha não mergulhava tanto no Velho Testamento. Irmãos, Deus tem me ensinado tanto, Deus tem me ensinado coisas maravilhosas, coisas que muitas das vezes é só para você mesmo. Tem coisas que é para você, tem coisas que você compartilha, mas tem coisas que é para você. E eu queria deixar uma palavra aqui de um texto que saltou aos meus olhos e queimou no meu coração. Está lá em 2 Reis, capítulo 8. 2 Reis, capítulo 8. E humildemente, né, eu coloquei um tema nessa ministração: qual o tamanho da sua fome? Qual o tamanho da sua fome por Deus? Qual o tamanho da sua fome pelas coisas de Deus? E se você está aqui nessa noite, uma noite fria, bem acolhidinho aí com seu esposo, ou com a sua esposa, ou sozinho, com seus filhos, com certeza você quer ouvir algo de Deus, amém? Eu sei que você não veio aqui só ver a pessoa que está na portaria, ou ver quem ia pregar, ou ver quem ia ministrar louvor, não, você veio aqui ouvir algo de Deus. Então, de uma certa forma, você tem um apetite pelas coisas de Deus, você tem uma fome pelas coisas, independente de se você frequenta a igreja ou não frequenta, ou tem 5 anos, 15 anos, 30 anos, ou nasceu numa igreja, mas de uma forma ou de outra você tem um apetite pelas coisas de Deus, você tem uma fome. E qual que é o tamanho dessa fome? 2 Reis, capítulo 8. Amém? Dá uma conferida na pessoa do lado e se ela achou, ok? 2 Reis, capítulo 8, versículo 4 e 5. A gente vai ler só esses 2 versículos. 2 Reis, capítulo 8, versículo 4, diz assim: ora, na minha tradução, ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida ao morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Amém? Estava ali também, né? Vocês podem estender a mão para cá, fazer uma oração para mim, em nome de Jesus? Deixa Deus te usar. Aleluia. Glória a Deus, obrigado Jesus. Oh Deus, obrigado Senhor. Que o Senhor venha nos aquecer essa noite, ó Deus. Fortalecer aquele que está cansado. Encher aquele que está vazio. Preencher, ó Deus, as lacunas que faltam em nossa alma. Aqueles lugares, ó Deus, que só o Senhor sabe. Lugares que nós escondemos, gavetas, ó Deus, que nós não abrimos para os outros. Que o Senhor venha essa noite, Jesus, trazendo o seu maná para saciar nossa fome, Deus. Nós temos fome de Ti, Senhor. Nós temos fome, nosso amigo íntimo. Senhor, essa palavra é simples, são 5 pães e 2 peixinhos. É o que eu tenho, Jesus, para oferecer, é o que o Senhor me apontou. Multiplica, Deus. Multiplica e fala na sua multiforme graça a cada um que está aqui, ó Deus. Fala comigo, Senhor. Fala com as pessoas que estão aqui dentro, as pessoas que estão lá fora. Alcança, Deus, em nome de Jesus. Os meninos que estão lá, os voluntários que estão lá no estacionamento, Pai, na rua ali cuidando, na cozinha, lá nos kids, as crianças, os adolescentes, Pai, os teens.
No nome de Jesus, Senhor, toca-nos essa noite de uma forma especial. Amém? Irmão, eu estava um dia pensando, e aí eu fui dar uma... Hoje eu vou dar uma... Vamos imaginar que era meu dia de folga, né? Eu falei, vou assistir um filme antigo. Aí fui lá assistir Exterminador do Futuro. Eu estou assistindo Exterminador do Futuro, falei, pronto, agora eu não vou pensar em mais nada, não vou nem olhar no celular. De repente esse texto veio no meu coração. Bum. Aí já não consegui mais assistir. Desliguei, falei, então eu vou deitar. Deitei, quando eu pus a cabeça no travesseiro, derramou assim, sabe aquele, eu falei, meu Deus, eu já li esse texto algumas vezes, li até com pressa, porque eu não, que graça que tinha ler, e tal, e fome, 7 anos, e restaurou, e tsunamita, de novo a tsunamita aqui, e eu queria compartilhar com vocês isso. Eu paro ali, estaciono, aí fico naquele texto ali. Antes eu lia a Bíblia para dizer que eu lia, vamos dizer assim. Nós tínhamos uma turminha ali que era os leitores da Bíblia. Nós estávamos todos aprendendo, ainda estamos aprendendo, mas algumas imaturidades apareciam, algumas infantilidades, e a gente lia a Bíblia, lia a Bíblia, terminei a Bíblia, e o que você entendeu? Nada, mas eu lia a Bíblia, lia Gênesis num dia, 50 capítulos, o que você entendeu? Não lembrava nem quem que Deus tinha, se era Adão, se era... Didi, Mocó, Zacarias, quem que eram os personagens ali, nem sabe, né? Enfim, agora não, mas agora eu paro, se Deus falar comigo eu paro o carro, se Deus falar comigo eu paro um filme, se Deus falar comigo eu saio da cama e vou lá e vejo o que Ele quer dizer, porque uma curiosidade, algo sobrenatural, algo maravilhoso, queima, e eu começo a escrever aquilo, por isso que às vezes a gente vai ministrar aqui, né, estou anos luz do pastor Arley aqui, que já, né, eu preciso dar uma lida aqui, senão eu já começo, me perco até da... Não me olha assim não, pastor, a gente já combinou já. E eu escrevo ali, às vezes eu quero passar tudo, às vezes fica meio cansativo, às vezes cansa as pessoas de ouvir, eu sei como é que é, mas você quer passar tudo que você entendeu ali, porque, meu Deus, como é precioso, como é precioso. E esse texto aqui, vamos dar uma abrida aqui, vamos dar uma esquartejada nele aqui para você entender melhor. E talvez, em nome de Jesus, você se esqueça de quem falou, se esqueça do dia, se esqueça de quem pregou, mas você nunca se esqueça do que Deus quer dizer com esse texto. E é óbvio que Ele vai dizer outras coisas também, mas eu gosto, em Romanos fala assim, Romanos 15, nós lemos lá perto, lá sobre ofertas, Romanos, aquilo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Em Hebreus fala que são sombra de coisas. Então aquilo que está escrito, irmão, para o nosso ensino foi escrito. Para que você leia um texto desse aqui, que há quantos mil anos se passaram? 2.500 anos, 3.000 anos, não sei ao certo aqui, mas hoje você lê e ele traz uma verdade tão atual para o que eu estou vivendo agora. Isso é a palavra de Deus, irmão. Essa é a diferença de um livro comum e da palavra de Deus, porque ela é atemporal. Você vai ler esse texto que talvez amanhã ele vai falar outra coisa para você. Compartilha comigo, amém? Aqui, qual é uma história muito rica. Eu não li os outros versículos acima, mas vou dar só uma pincelada aqui. E é uma história onde Eliseu chega para a sunamita e diz, começa assim, olha, vai ter 7 anos de fome, pega as suas coisas, e essa mulher aqui é aquela que Eliseu ressuscitou o filho. Então a Bíblia diz que ela era uma mulher rica, ela era rica, irmãos. Então Eliseu falou, o profeta falou, larga todas as suas coisas aqui e vai procurar um lugar onde vai ter alimentos, porque 7 anos, irmão, terá fome. E quando o homem de Deus falava, 7 anos será fome, 7 anos veio de fome. Não foi 8, não foi 6, 7 anos de fome. Então esse é um contexto aqui. Só que após os 7 anos, ela voltou para Israel e foi lá reivindicar as terras dela. E é exatamente nesse momento aqui, que essa história aqui que nós lemos, esses 2 versículos que nós lemos, começou. Então a fome acaba.
Então o rei pergunta para Geazi: e aí, Geazi, conta para mim as coisas que Eliseu fez, conta as obras de Eliseu. E Geazi vai contar, e de repente chega essa mulher reivindicar a terra dela, as coisas dela, com o filho que Eliseu tinha ressuscitado. Foi isso que nós lemos. E a gente lê ligeiro ali, você não presta atenção. Mas estou sendo bem lento aqui para você entender. Qual o contexto dessa história? O fim de uma fome de 7 anos. Amém? Qual o contexto? São algumas perguntas. Eu gosto de fazer esse contexto. Qual o contexto dessa história? O fim de uma fome de 7 anos. Isso é importante. Amém. Beleza. Quais os personagens dessa história? Nesses 2 versículos que nós lemos. O rei, Geazi, a sunamita, o filho da sunamita e Eliseu é mencionado. 5 personagens são mencionados aqui nessa história. Amém? Qual o cenário dessa história? Segundo tudo indica ali, e da forma que a mulher chegou, e da forma que Geazi estava ali com o rei, e a mulher chegou, era onde se resolvia, tinha as causas que vinham trazidas para o rei, era o palácio. Então qual era o cenário ali? Era o palácio. Qual o assunto dessa história, irmãos? Milagres. Amém? Qual o assunto dessa história? Milagres. Pode repetir comigo? Milagres. Esse é o assunto da história. Vocês já estão entendendo, né? O espírito já está entendendo. A mente, ela demora a processar um pouco, vai indo, precisa de mais argumento, mas a gente começa a entender. Qual o roteiro dessa história, pastor Pedro? Se desmanchou o negócio e fez todo um teatro. Eu gosto eu entendo assim a Bíblia. Qual o roteiro dessa história? O rei e a sua curiosidade sobre o milagre. Geazi e as suas informações sobre o milagre. A sunamita que desfrutou do milagre. O menino que é o milagre. E Eliseu que produziu o... Ei, gente, uma salva de palmas para vocês. É fundamental entender algo, porque por trás de uma história bíblica existe outra história ou várias histórias. Depende do que Deus quer falar com você. Então não é apenas uma fome física. Bem quando acaba a fome, começa a história. No final dos 7 anos começa a história. E não é só uma fome física. Historiadores dizem que o motivo dessa fome que aconteceu ali foi a seca, que era um dos grandes motivos que tinha, a seca muito forte, durante 7 anos. Eram os juízos de Deus para ensinar algo para o povo de Israel, trazer eles de volta, se posicionar de alguma forma. Não vou falar aqui sobre o rei, mas o rei era Jorão, então era filho de Jezabel e de Acabe. Olha a paternidade dele. Enfim, mas não era só uma fome física, era produzido por uma sequidão. Não era só isso, o texto não vai falar só isso, vamos dizer, o que a gente entendeu sobre isso não é só uma fome física, não é só a fome física que nos ataca. Nós temos uma sequidão na alma. Quando estamos distantes, desconectados do nosso Deus, nós somos abatidos, somos vulneráveis a uma sequidão, a uma fome na alma. Algumas coisas que nós tentamos fazer para resolver, mas só entendemos, só encontramos esse alimento sadio no Senhor. É o maná escondido. É o maná que nos sacia. Esses 7 anos também não são apenas 7 anos, 7 anos cronológicos, mas é um tempo. 7 é o fim de um ciclo. Entra a plenitude, a perfeição, a santidade. Então era o fim de um ciclo de fome. E bem nesse contexto entra essa conversa, esses 5 personagens. A questão é, os 5 ciclos, os 5 personagens falam de 5 ciclos, 5 estágios, 5 tamanhos da nossa fome. Não sei se você colocou aqui, não, né, Kiko? Qual o tamanho da sua fome? Não são apenas 5 personagens. O comportamento deles com o milagre vai definir o tamanho da fome deles.
E à medida que você e eu entendemos a nossa fome, você vai se encaixando com um personagem. Qual personagem que eu vou me encaixar, pastor Pedro? Eu posso evoluir? Sim, essa é a proposta de Deus. Se você tem fome, não pare. Se você tem fome, seja constante. Se você tem fome, continue. Não pare apenas com o que você já ouviu, com o que você já experimentou. Deus é poderoso, irmão. Deus é infinito, Deus é grandioso, Deus é exagerado. Não se sacie apenas com o que você já tem, com o que você já... Tenha fome. Fome das coisas de Deus. Seja um faminto. Seu apetite seja insaciável com as coisas de Deus. 5 ciclos da nossa caminhada com o Espírito Santo. São 5 etapas que galgamos de acordo com a relação e a comunhão com essa pessoa maravilhosa. Essa é a proposta de crescimento natural do nosso espírito. Quando nos conectamos com o Espírito Santo, a questão é: qual o tamanho da sua fome? A resposta a isso revelará qual desses personagens será o seu na história da vida. Mas a boa notícia é que você pode evoluir, sim. Eu não quero só ficar aqui, eu quero subir. Cada personagem manifesta sua experiência com o milagre de acordo com a sua fome. Cada experiência aqui. O rei e a sua curiosidade. Geazi e as suas histórias. Cada um deles. Amém, irmãos? O primeiro. O curioso. Colocou? O primeiro, o curioso. O rei pergunta: me fale das coisas que o homem de Deus fez. Me fale das obras que esse homem tem feito. Me fale da história desse homem. Perguntou para Geazi. O texto começou assim: conte-me histórias, conte-me as histórias de Eliseu. Geazi. Pessoas amam histórias, irmãos. Eu sou uma dessas. Os filmes que mais nos emocionam, os filmes que mais nos prendem, não sei se com você é diferente, eu acho que não, mas os filmes que mais nos cativam são aqueles que têm histórias reais, amém? Baseados em fatos reais. Aqui nos prende, aqui nos cativa, aqui nos emociona, aqui nos faz vivenciar aquela história, aqui nos remete para dentro do filme, porque você começa a pensar em histórias, a sua história, a sua família, seus irmãos, seu pai, sua mãe, enfim, e você se emociona com aquilo. Nós gostamos de história, irmãos. Agora imagina a história, a maior história que existe, que é da crucificação do Jesus de Nazaré. Imagina essa história. História de superação, história de case de sucesso. Uma vez uma pessoa falou para mim, de fora, eu estava viajando, ele falou: pô, Pedrão, cara, a sua história é um case de sucesso. E eu: nossa, cara, que legal. O que é isso? Aí, são pessoas que estavam lá no fundo, cara. Ele teve paciência comigo, né? Gente que estava lá no fundo, gente que não tinha expectativa nenhuma, eram os improváveis mesmo, cara. E eu nunca tinha conhecido uma pessoa com história igual a sua. Enfim, falou que lá, eu falei: olha só, cara. Só que só, irmão, ser curioso não basta. Só ter curiosidade das histórias não basta. Você pode sentar na mesa, você pode se banquetear, você pode se deliciar, você pode evoluir, você pode crescer. O rei aqui representa aquela pessoa que, cara, me conta uma história. Cara, e aí, me conta a história, como é que tá? E aí, Jonas, como é que é essa história aqui, cara? Como que foi o culto de domingo? Pois é, não deu para mim. Como que foi o outro culto? Também não deu para mim. Como que é? O que está acontecendo? Quais são os milagres que estão acontecendo? Me conta, né? E isso para ele já era basicamente o suficiente. Mas tem algo mais, irmão. Depende do tamanho da sua fome. Vocês estão me entendendo? Quem fica perguntando o que tem para comer é porque não está com muita fome. Quem é mãe aqui, quem é pai sabe. O que tem para comer, mãe? Já viu isso? O que tem para comer? O que tem para comer? Não, eu não quero não vou comer não. Aí chega na panela, você acha que eu já não fiz isso, né? Chega na panela, chega da escola morrendo. Chega lá, olha na panela, não vou querer comer não, irmão. Quem está morrendo de fome de verdade mesmo, né, David? Come qualquer coisa, irmão.
come porque está faminto. Diz que o melhor tempero que tem é a fome. Não fica lambendo o cardápio. Não fica esperando para ver no cardápio o que é mal, o que tem. Já pede, cara, eu estou morrendo de fome. Eu preciso de comida. Eu não quero só saber de histórias, eu quero mergulhar. Eu quero ir mais fundo nas coisas de Deus. Me apresenta esse homem de Deus. Eu não quero só saber das histórias, do que Deus fez através das mãos dele, do quanto foi bonita a vida dele aqui nessa terra, enfim. Mas eu quero conhecer o homem de Deus assim. Eu quero conhecer coisas, as coisas de Deus, as coisas espirituais. Eu quero conhecer os milagres de Deus. Irmão, eu quero só que você entenda uma coisa: não é errado, são estágios, amém? Por isso que eu tenho certeza, eu não sei nem qual estágio você está, mas eu tenho certeza que você veio aqui essa noite, então em nenhum dos estágios você está, porque de alguma forma você tem uma fome por Deus, assim como eu falei no começo. Você não veio aqui só ver, só se arrumar, só passear, só vir de moto, né, nesse friozinho gostoso, né, gente? Não, porque há um apetite aí dentro de você pelas coisas de Deus. E eu queria te desafiar essa noite a aumentar o nível desse apetite, não só pelas coisas, não só ouvir histórias, não só pegar um cardápio, mas assim, cara, onde que é a cozinha que eu vou entrar lá, eu vou comer logo, eu estou com fome. Quem vai pregar hoje, quem vai ministrar hoje, o faminto está desesperado atrás de comida. Ele não quer saber que louvor que vai ser, o Bruno, não quer saber, Miriam. Ele quer ouvir algo de Deus, ele quer entrar e no templo de Deus, ele quer adorar a Deus, ele quer ofertar a Deus, ele quer chorar aqui na frente por Deus, ele quer se entregar por Deus, porque há uma fome dentro dele, irmão. E só as histórias não estão saciando mais. Eu conheço muitas pessoas, e muitas é uma palavra que eu não queria pôr aqui, mas eu conheço muitas pessoas que pararam nesse estágio. Ouviram histórias. E se você sentar para conversar com elas, há algo vazio que você percebe. Mas se você começar a conversar com ela, você vai perceber que é cheia de conteúdo. Ouviu muitas coisas. Ouviu muitas histórias. Eu me lembro que quando eu me converti, nós nos reunimos no escritório de um rapaz que levou nós para a igreja, ele que ganhou uma turma, era um evangelista, e nós sentávamos ali, irmão, nós ficávamos a manhã toda conversando sobre missionários da África, sobre homens de Deus lá da Europa, Smith Winglers, etc., e A.W. Pink, A.W. Tozer, meu Deus, é tanto nome. Depois eu misturava os nomes, tudo, misturava as histórias, tudo, e como que aquelas pessoas viviam daquele jeito, e pesquisavam sobre a janela 40, não me lembro, né, pastor Edmar? Isso. E nós nos enchíamos daquela informação. Era o começo, irmão, de uma caminhada, faz parte. Eu não sabia, eu não tinha noção por onde caminhar. Então as histórias me nutriam ali. Mas se você ficar só com as histórias, você vai ser raquítico espiritualmente. Sabe por quê? Porque no campo espiritual você não é validado pelo que você absorve. Você é validado pelo que você pratica. Você não é validado apenas pelo que você absorve, mas pelo que você pratica. É isso que te valida, irmão. Então não são apenas histórias, não basta apenas ouvir histórias lindas, maravilhosas, de homens de Deus, de coisas grandes. Tiago ousa falar, ele fala assim, olha, não tornar-vos pois praticantes, não somente ouvintes, senão vocês estão enganando a vós mesmos. Então é um estágio que é o começo para quem está começando, sim, mas para quem já está num tempo, ou para quem já esfriou, ou para quem perdeu o apetite. Perdi o apetite, perdi a fome no meio do caminho, me perdi. Procurei algumas coisas para me saciar, sem ser aquele alimento santo, o maná. E aquilo me enganou, parecia que me saciou, e eu me perdi na caminhada. Volta, irmão, volta. Aqueça seu coração com as histórias de Deus, sim, com os homens de Deus, sim, quantas histórias maravilhosas, irmão. A própria Bíblia tem histórias, meu Deus, não preciso nem falar, livros com histórias maravilhosas, homens que já não vivem mais, homens que vivem,
E homens que estão sendo levantados na nossa época, na nossa cidade, amém? Homens que vão fazer coisas grandiosas em Deus, mulheres que vão fazer coisas grandiosas em Deus, jovens que vão fazer coisas grandiosas em Deus. Como eu acredito nisso? Só precisava achar doidos que acreditassem mais do que eu, né, pastor? Qual o tamanho da sua fome? Pessoas que estão sempre atrás de um novo cardápio, de pregação, de louvor, de testemunhos. Não está errado aprender mais, mas é errado depender só disso, e aceitar migalhas, apenas migalhas que caem da mesa. Chegou um tempo do povo de Deus não viver se alimentando apenas de histórias antigas, são importantes sim, mas não viver apenas de histórias antigas, mas ter experiências profundas com o Espírito Santo. Chegou um tempo, irmãos, do povo de Deus não viver apenas mais de histórias antigas, mas ter experiências profundas com o Espírito Santo. Essa mensagem já está clara no tempo que nós estamos aqui. Um vai ministrar, fala sobre isso. Um louvor fala sobre isso. Um ministrar louvor fala sobre isso. O pastor vai pregar, fala sobre isso. Já está claro, irmãos, que Deus está nos atraindo, nos chamando para lugares mais profundos de intimidade. Eu nunca tinha ouvido tantas indicações, tantas sinalizações para esse tipo de conduta, para esses convites. Se aproxime mais de mim, meu amigo. Chegue mais perto. Mate a sua fome. Tenha um tempo comigo, tire um tempo. Pare a sua rotina corrida. Pare, tire um tempo com Ele. Essa mensagem já está clara, irmãos, amém? Essa mensagem, por quê? Porque Ele quer que tenhamos experiências profundas com Ele. Quer nos tocar, irmão. Quer que nós sejamos íntimos. Como o Senhor tem sinalizado esse tipo de mensagem? E eu sei que não é só eu que estou entendendo isso, sei que muitos já entenderam. E a nossa oração é que todos entendam. Que você pare a sua rotina. Tire um tempo, pelo amor de Deus, o pastor falou para mim não trabalhar mais, não é isso, irmão. Se organize com um tempo. Eu te garanto que em 3 dias, se você buscar Deus de manhã ou à noite, não sei qual horário seja propício para você, cada um tem uma realidade aqui, eu te garanto que com 3 dias, a sua mente começa a ficar mais em paz. Muitas coisas que você não entendia, você começa a entender. Muitas coisas que você não compreendia, você começa a compreender. Valores começam a se reinverter. Aquilo que você parece que sabe, começa a perder o valor. E aqui, a família, a busca ao Senhor, o devocional, a sua saúde espiritual, a sua saúde mental. Coisas que antes você não tinha tempo, não tinha percebido, mesmo parece que eu estou entendendo algumas coisas que antes eu não entendia. Você tem que avançar, irmão. E é fome. Tem fome, irmão? Esse é o primeiro personagem. O curioso, o rei curioso. É um estágio da fome. No começo, irmãos, é isso. Esse é o caminho, só que você não pode parar ali. Senão você fica sempre vivendo de motivação, histórias que te motivem, reels, vídeos no Instagram, algo que você quer ver, você tem que ver ali para ver se te motiva a crer no que a Bíblia diz. Olha aqui o vídeo de uma pessoa enxergando, irmãos, isso é bom, é bênção, amém, eu creio nisso. Mas eu não posso ficar só ali, se eu ver um vídeo de alguém enxergando, eu creio que o Senhor pode curar alguém que não enxerga. Eu creio na palavra, irmão. Eu creio sem ver. Amém? O segundo estágio, eu chamei de Forrest Gump. Quem já assistiu esse filme? Já viu que a gente gosta de assistir filme, né? Forrest Gump é um filme bem antigo do Tom Hanks. Significa o contador de histórias. Geazi era o contador de história. Se você for analisar aqui, eu vou só fazer um breve comentário sobre ele aqui. Ele não menciona o milagre de Naamã, onde Naamã é curado. A gente ministrou esse dia sobre isso. Ele não menciona isso, porque no final disso ele teve uma conduta muito estranha. Ele foi muito mau caráter, Geazi. E toda a lepra que estava sobre Naamã foi sobre ele. Só que, como é que esse cara pode estar aqui, pastor, então, na frente do rei? Porque a Bíblia diz lá em
2 Reis capítulo 5, que quando a lepra veio sobre ele, a pele dele ficou branca. E Levítico capítulo 13, versículo 12, 13, não vou ler aqui, mas respalda ali, ele era considerado limpo, não purificado, mas ele ficava limpo, era considerado limpo, isso está em Levíticos, porque se a pele dele ficasse branca como a neve, porque havia fechado a lepra no corpo, então não tinha úlceras, não tinha nada aberto, mas ele ficava em observação. Então ele não era considerado um leproso ali, porque o próprio Jesus falou assim, que nas épocas, no tempo de Eliseu, não houve nenhum leproso que ficasse purificado, a não ser Naamã, assírio, enfim. Só para você entender que eu fiquei curioso, falei, cara, esse cara que tinha pegado lepra, como que ele está aqui? Então perante a lei ele era considerado limpo, porque ele não é transmissível. Amém? Só para você ficar. Mas ele era um contador de história, irmão. Ele já não estava mais com Eliseu. Isso aqui é muito sério. Geazi teve a maior oportunidade da época. Ele caminhou com o maior homem de Deus vivo, Eliseu. Não tinha outra oportunidade maior do que essa. Havia outros discípulos, havia escola de profetas, e Geazi caminhou com Eliseu, e foi desqualificado. E aqui, o que dá para entender, ele mesmo ficando ali todo branco, ali tudo sendo poupado, poder se relacionar, não ficar no isolamento que o leproso tinha que cumprir, ele continua a vida social dele, porém o que dá para entender aqui, ele ficou como um bobo da corte, um contador de história para animar o rei. O rei tinha um copeiro dele lá, que era o cara, que é tipo Neemias, tomava o vinho ali para que, caso houvesse veneno, os copeiros faziam isso, os padeiros lá faziam isso. Então o rei ele tinha toda uma equipe ali ao lado dele, e os contadores de história. E Geazi era um contador de história. Olha onde ele foi parar. Praticamente um bobo da corte. Conta uma história para mim, cara. Está meio sem graça aqui o reino, acabou a fome e tal. Conta uma história para nós. E ele começou a contar a história. Isso aqui me pegou quando eu li isso aqui, irmão. Quais histórias eu tenho para contar, se alguém perguntar para mim, o que esse Deus é capaz de fazer? Quais histórias? Isso foi uma pergunta que veio no meu coração. Quais histórias eu tenho para contar, se alguém perguntar para mim, o que esse Deus é capaz de fazer? Qual história, irmão, você tem para contar? Sua. Não, peraí, aconteceu uns negocinhos aí, deu uma escorregadinha e tal, né? Então assim, beleza. Mas, né, o pessoal ora lá e, rapaz, tem acontecido muita coisa ali, rapaz. Tem acontecido muita coisa e tal. Mas assim, então, eu, né, estou aqui, estou ali, estou buscando, estou me fortalecendo. Jejuei em 2021 e tal, mas assim, está acontecendo as coisas, está acontecendo, eu creio que está acontecendo. Bem no ritmo lentozinho assim, mas está acontecendo. Mas eu tenho várias histórias para te contar. Ixi, eu tenho uns contextos aqui, eu tenho uma etimologia, eu tenho na Grécia Antiga, no Coliseu, e os leões comiam os cristãos e tal. Mas você... Então o rei nem se atreveu a perguntar para Geazi. E aí, Geazi, conta para mim, quais são as grandes obras que Eliseu tem feito? Porque a mão de Deus está sobre esse homem. Porque ele caminhou com Elias e ele aproveitou. Ele caminhou com o maior homem de Deus da época e ele aproveitou. Você não aproveitou. Aproveite, irmão, as pessoas de Deus que estão próximas a você. Aprenda. Desfrute também. Mas observe e pratique. Comece a escrever uma história também, irmãos. Amém? Comece a escrever uma história com Deus. Quem caminha com o Espírito Santo, uma hora ou outra, vai ter uma experiência. Uma hora ou outra vai ter uma experiência para contar sobre esse relacionamento. Pode ter certeza disso. Não seja apenas um contador de histórias, escreva a sua com Ele, em nome de Jesus. Escreva uma história linda com Ele, para que quando você não estiver mais aqui, seus filhos sentem para conversar com pessoas, e essas pessoas digam, na hora do café, tomando um café com seus filhos,
Seu pai era um homem de Deus. Sua mãe era uma mulher de Deus. Quem dera eu pudesse conversar com seu pai mais uma meia hora. Quem dera eu pudesse conversar com a sua mãe mais uma meia hora. Que mulher sábia. As palavras dela exalavam a presença de Deus vivo. O que é aquilo? O que aquela mulher tinha? O que aquele homem tinha? Que você sentava perto dele, você se energizava ali, eu não sei falar a palavra, ficava todo elétrico, ficava feliz, ficava leve, ficava alegre, ficava cheio de esperança, meu coração me enchia de sonhos. O que aquele homem tinha? Vamos contar a história assim, irmão? Vamos contar a história assim. Eu tenho certeza que o Espírito Santo quer escrever uma história com você linda, se já não está escrevendo, não é isso que eu quero dizer, mas quer escrever muito mais. História de milagres, história de restauração, história de presença de Deus, irmão, história de perdão, história de manifestação de amor. Aleluia. Começamos a ver e a falar das coisas de Deus. Quais histórias que você tem para contar sobre suas experiências? Eu pensava isso no começo da minha conversão, eu ficava pensando, aí lia o livro de Atos ali, meu Deus, é assim que tem que ser, porque é o livro de Atos, irmão. Atos continua. Tem Atos 27, Atos 28 e hoje nós vivemos o Atos 29. Amém? Tem até um movimento que chama Atos 29, não sei se você sabia, porque esse livro ele não tem amém. A história vai indo, Atos 28, de repente, pum, simplesmente acaba ali, ou seja, continua em você, continua em mim, continua em nós. Atos 29, irmão. Amém? E como é gostoso, irmão, ver a manifestação do Espírito Santo no nosso meio. Como é gostoso, como é gracioso, que privilégio, eu até falei para o pastor Arlen, que privilégio e que responsabilidade. Viver em um tempo onde por um período eu mesmo vivi uma apatia, vivi uma frieza, e agora você vê a presença do Espírito Santo se manifestando. Aí você vai embora, ele se manifesta no seu coração, no seu quarto, no seu carro, no dia a dia, aonde você estiver. Não é só mais aquela oração para abençoar alimento ali, não tenho nada contra isso, amém? Mas você ora quando você levanta, você agradece quando você vai dormir, você agradece no dia a dia, você ora dentro do carro, aonde você estiver, você está conectado com esse Deus, construindo história, amém? 3. O primeiro foi o rei que perguntou, o segundo foi Geazi que respondeu, contou histórias, amém? Qual o nível de fome, irmãos? Uma fome que se ouvir história já basta? Uma fome que se contar história já basta? E o terceiro nível, pastor Pedro, o terceiro nível é da sunamita. A sunamita desfrutou do milagre. O rei perguntou do milagre, Geazi contou do milagre, a sunamita desfrutou do milagre, irmãos. Experimentar as maravilhas de Deus, sunamita desfrutou da ressurreição do seu filho. A própria palavra sunem significa lugar de repouso, lugar de descanso. Aqui você não apenas ouve histórias, não apenas conta histórias, mas você já tem experiências de uma vida com Deus. Você já desfrutou milagres na sua vida. Essa mulher, esse personagem que desfrutou milagres na vida dela. Quantas pessoas, irmão? Quantos de nós, quantos milagres você já desfrutou? Quantas intervenções divinas você já desfrutou? Quantos livramentos de Deus você já desfrutou? Curas você já desfrutou? Se parasse aqui e desse o microfone para contar, irmão, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui, ficaríamos aqui até 2026, ouvindo histórias, milagres, coisas que Deus fez, aonde Deus pôs a mão, onde você achava que não tinha mais jeito, pessoas já tinham desenganado, e Deus fez algo ali, irmão. Desfruta, essa fase aqui, desfruta dos milagres de Deus. Quantos milagres, quantas providências, quantos livramentos. Sabemos que se não fosse intervenção de Deus, você e eu nem estaríamos aqui, irmão. Talvez nem todos, mas alguns têm uma história mais forte.
Se não fosse Deus se mover naquele dia, talvez você nem estaria aqui. Uma vez eu contei uma história para uma pessoa, ela falou, nossa, era para você ter morrido. E onde está a nossa gratidão? És fiel em todo tempo. O primeiro louvor de hoje eu falei, meu Deus, olha só. Em todo tempo. Ajuda aí, gente, eu não sei cantar não. Como Ele é fiel, irmãos. Como Ele é fiel. Você pode cantar isso? És fiel em todo tempo. Puxa isso, menino. Pode levantar sua voz agora que tem mais gente cantando. Quantos livramentos, meu Deus. A bondade de Deus. Quantos milagres nós já desfrutamos. Meu Deus. Levante suas mãos para cima e adore esse Deus. Se você for grato ao Senhor, levante suas mãos, agradeça a Ele. Obrigado, Jesus, pela família, pela saúde, pela insistência comigo, Jesus. Aleluia. Meu Deus, que coisa linda. Uma salva de palmas, irmãos. Vocês cantam bem. O quarto, irmão. O próprio milagre. O filho da sunamita é o próprio milagre. Em 2 Reis capítulo 4, se eu não me engano, ele está morto, esticado sobre uma cama. Eliseu vai lá e ressuscita ele. E agora ele caminha com a mãe. E depois de mais 7 anos, ele volta com a mãe. Então, não sei quantos anos ele tinha aqui, mas já estava grandinho. Porque quando ele adoece, que ele falece, ele já está com o pai no campo. Então, ele já deveria ter uma idade ali de adolescente, enfim, já estava mais crescido. Mas ele é um milagre de Deus, irmãos. Então, nós vemos aquele que quer saber das histórias, aquele que só conta histórias, aquela que desfrutou do milagre de Deus. Perceba que são estágios. Não está errado em você começar ali, não. Mas você parar ali só apenas nas histórias. Só apenas desfrutando do milagre. Agora é quando você entende, irmão, que você é o próprio milagre de Deus. Você é o próprio milagre. O filho da sunamita havia ressuscitado alguns anos atrás. O que para muitos é, de vez em quando, para outros é um milagre diário. Eu sou um milagre de Deus. Não é apenas o que Ele fez por mim, mas o que Ele fez em mim. Em mim. São 22 anos caminhando com o Senhor, irmão. O que Ele fez por mim, amém, glória a Deus. Mas o que Ele fez em mim, dentro de mim, os gigantes que Ele me ajudou a derrubar dentro de mim, as muralhas que haviam dentro de mim, os medos que haviam dentro de mim, os pavores que haviam dentro de mim, as crises emocionais, as crises existenciais. Quem sou eu, afinal de contas? Por que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Aquela dor, irmão, da alma que não para, aquele vazio da alma que não para, que perturba a gente, e Ele vem e nos visita, irmão. Ele sacia essa fome. Ele sacia essa fome, e você percebe que o maior milagre que existe está debaixo do seu pescoço. É você. Você é o maior milagre de Deus, irmão. Nós somos o milagre de Deus. Eu vou ler aqui só para você entender. Em Marcos capítulo 5, eu vislumbrei ali em Marcos capítulo 5, os milagres que Jesus faz do começo ao fim daquele capítulo. Ele realmente, ele abre assim, manifesta seu poder de uma forma maravilhosa. Vários lugares, mas Marcos capítulo 5 é o gadareno, que é Gerazeno ali, é a mulher do fluxo de sangue, é a filha de Jairo, do mestre da sinagoga lá, do maioral da sinagoga. Ele ressuscita, é um demônio que ele expulsa, é uma mulher que está há 12 anos sofrendo, ela deveria ser excluída, ela estava escondida, porque ela tinha fluxo de sangue, ela tinha que ficar fora do meio da sociedade ali, por ter segundo a lei. E olha só, Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso virou-se para a multidão
e perguntou: quem me tocou? Quem tocou no meu manto? Marcos capítulo 5, versículo 30. Isso aqui são textos, irmão, que eu leio e salto assim, sabe? E aqui ele falou assim: quem me tocou? Sabe o que ele quis dizer? Eu sei que você me tocou, eu sei quem é, mas eu quero que você apareça agora. Apareça agora. E o coração dela pulsava rápido, porque ela tinha fluxo de sangue. Há 12 anos, ela tinha gastado tudo. Essa mulher não tinha crédito nenhum. Essa mulher não tinha dinheiro. Essa mulher não tinha moral. Essa mulher não era permitida ela ficar no meio das pessoas. E se ela tocou em Jesus, ela tocou em mais alguém. Faz sentido isso? Ela tocou em mais alguém. Então se Jesus fala assim: quem me tocou? Se ela aparece, irmão, todo o espírito de religiosidade ali estava sobre ela. Ela era excluída. Ela tinha que ficar longe. E Jesus falou assim: eu sei que você me tocou. Apareça, filha. Irmãos, eu por mim, eu ficava quieto no meu canto. Eu buscava Deus, já falei isso para o pastor, já falei isso para a Sol. Ela foi uma das que falou: não, você tem que ir. Apareça. Apareça. Por mais improvável que você seja, apareça. Saia desse esconderijo. Você que está assistindo, saia desse esconderijo. Apareça, irmão. Deixa as pessoas verem o milagre que Deus fez na sua vida. Isso aqui teve 3 resultados, no mínimo o que eu entendi. Teve 3 resultados, essa aparição dela. Jesus agia nos improváveis. Você não tem noção do que isso faz, irmão. Quando o improvável se levanta e disse: eu estou aqui. Glória a Deus, eu estou aqui porque Ele me levantou, estou aqui porque Ele me restaurou, estou aqui porque Ele me curou, estou aqui porque Ele me libertou, seja das drogas, da prostituição, do que quer que seja. Eu estou aqui porque Ele vai ser glorificado através da minha vida. O que isso acontece? Você não tem noção do que isso faz. O que gera um impacto naqueles que não creem. Quando você aparece, gera um impacto naqueles que não creem. Esse cara, essa mulher, mudou a vida dela, mudou a vida desse cara. Você acha que já não falaram isso para mim, né? Um dia um cara conversando com outro, amigos, né? Amigos eu vou te falar, né, Ledinaldo? Eu não era o Ledinaldo, não. Bom, se Deus mudou a vida desse cara aí, Deus muda a vida de qualquer um. Aparecer, irmão, gera um impacto que a gente não tem noção. Naqueles que não creem, eles começam a crer, porque eles veem que só Deus pode fazer isso com um homem, só Deus pode fazer isso com uma mulher, só Deus pode restaurar uma pessoa assim. Só Deus, irmãos. Um dia mandaram uma mensagem para mim no Instagram, um conhecido meu, faz tempo que eu não vejo ele. Pedrão, você é engraçado, cara. Foi, de repente desmoronou tudo. Aí todo mundo, agora parou, né? Lascou. Aí de repente Deus vai e levanta você de novo, cara. E ele escrevendo e eu vendo aquilo, né? Aí levanta você lá em cima, aí você pega, aí desmorona de vez mesmo. Aí lascou tudo. E de repente Deus vai lá e te restaura de novo. Te coloca de novo numa vitrine. Deus quer te colocar numa vitrine, irmão. Deus quer te colocar num lugar de exposição. E quando Ele te esconder, Ele vai te esconder. Quando Ele quiser te colocar, Ele vai te colocar. Porque isso vai gerar um impacto nas pessoas que não creem. Só Deus pode mudar a vida de uma pessoa dessa. Eu não acreditava, mas agora eu acredito. O que mais que pode acontecer? Olha só. Traz esperança nos que estão angustiados. Traz esperança, irmão, naqueles que estão cheios de angústia. E como nossa cidade tem pessoas que precisam de pessoas que apareçam como milagre de Deus, para trazer esperança. Como isso tem um efeito colateral forte. E o terceiro, causa estrago na ação do espírito de religiosidade. E como isso tem na nossa cidade. Eles apontavam o dedo para essa mulher. Se ela fosse pega ali, ela ia ser apedrejada.
Era uma improvável. E quando Jesus falou, filha, e ela, sou eu, Senhor. Todo mundo olhou para ela e ela está curada. Ela está liberta. Ela está sarada, livre. E Jesus chama ela de filha. Amém? E o último nesse ponto aqui, irmãos. Eu gosto demais desse versículo aqui. O Senhor falou para Ezequiel, 12, versículo 1, 11, diz assim: você é o sinal. Você é o sinal. Quando você entende que você é o milagre. E eu lendo esse texto aqui, lá em Ezequiel, e veio, você é o sinal. Diga a eles, você é o sinal. Quer um sinal da glória de Deus? É só olhar a minha história, só olhar a minha vida. Quer um sinal da glória de Deus? Diga, eu sou o sinal. Eu sou apaixonado por esse Jesus. Eu sou faminta por esse Deus, faminta por esse Espírito Santo, faminto por esse Espírito Santo. Eu sou o sinal que um Deus falou que ia voltar, e eu creio que Ele vai voltar, irmãos. Todas as coisas estão apontando para a volta dEle, eu creio, eu sou o sinal. Eu acredito, irmão, eu acredito, eu não desisto. Se a tua família não acredita, você é o sinal. E as pessoas vão começar a olhar para você, a sua família vai começar a olhar para você. Meu Deus, ele não desiste, ele não para, ele continua com os brilhos nos olhos, ele continua com a verdade na boca. Eu preciso disso, é isso que eu quero. No começo me incomodava, mas agora eu quero ser igual a ele. Sabe por quê, irmão? Porque você se levantou como um milagre de Deus para essa geração, para essa cidade, faminta, desesperada, angustiada. Eu já estive nesse lugar, irmão. Eu já entrei na igreja pela primeira vez. Eu já entrei numa igreja pela primeira vez. Eu sei como que é. Eu não sei se você que nos visita hoje já entrou numa igreja, ou é a segunda, ou é a 15ª, quinta vez, enfim. Mas eu já entrei na igreja a primeira vez, eu sei o que eu carregava. Eu sei os fardos que eu carregava. E o último, quinto. O quinto e último. Esse personagem é Eliseu. Ele não está ali, mas ele é mencionado. E o que dizer sobre a fome de um homem desse? Um homem faminto por Deus. Faminto pela unção. Faminto pelo mover de Deus. Faminto por impactar uma geração, uma nação. Um homem que, quando o seu líder diz, o que você quer? Eu quero o dobro do que você tem. E Elias tinha muita coisa, irmão. Elias era um homem que perturbava Israel no sentido de que o rei de Acabe chamava ele. Perturbava aquelas pessoas que eram corrompidas. E a unção que aquele homem carregava, e Eliseu diz, eu quero. Falou, não é ter 2 vezes que esse cara tem. Olha a fome dele. Percebe a fome desse homem? E eu não vou parar enquanto eu não tiver. Qual é o tamanho da sua fome? Eu não fiz isso hoje, mas pergunta para a pessoa que está do seu lado, qual é o tamanho da sua fome pelas coisas de Deus? Qual o tamanho da sua fome, qual o seu apetite pelas coisas de Deus? Tem algum apetite aí dentro? Tem? Amém? Tem fome aí dentro? Amém? Não sei se alguém aqui já passou fome, irmão. Não precisa levantar sua mão. Não sei se alguém aqui já passou fome. Mas quando chegamos nesse estágio, já não há mais vergonha. Sabia disso? Você não tem mais vergonha, Alex. Acabou, estou com fome, cara. Eu estou com fome. Mas vocês vão pedir comida ali? E fui. Não sei se você já passou fome. Mas você pede comida no primeiro lugar que você achar, e qualquer coisa que eles te derem. Uma vez eu passei por essa situação. Nós estávamos na BR pegando carona, e nada de comida, e nada de carro, e nada. E tinha um negócio, um posto fiscal, a gente foi lá e pediu comida às 3 horas da tarde. O cara virou para nós e falou assim, olha, eu tenho um arroz, tem uns trem ali, velho. Pode ser só um arroz. Pelo amor de Deus, cara. Já imaginei o arroz branquinho aqui, ó. Aquele cara preparou arroz, tomate
e um pedaço de bife para cada um. Nós estávamos em 3. Você não tem noção do como uma pessoa faminta se comporta. Eu percebo que nós estamos muito comportados, irmãos. Ontem o negócio foi bom aqui, né, pastor? Não sei se pode falar, né, gente? Ontem tinha faminto aqui, gente. Ontem tinha faminto aqui. Algum desses famintos está aqui essa noite? Ontem tinha faminto, irmão, pessoas que querem Deus. Aonde está a goteirinha de Deus aqui nessa igreja? Eu vou sentar lá naquele cantinho, aonde que é? É aqui na frente, é o que chama para orar. O que eu tenho que fazer? É nos retiros, aonde que eu tenho que ir? Eu preciso saciar essa fome, porque ela me consome só em Deus. Só em Deus. A proposta, irmão, é para que a gente se torne agentes de milagres. Agentes de milagres. Eu não apenas quero saber das histórias, eu não apenas conto as histórias, eu não apenas desfruto das histórias, eu não apenas sou a própria história, mas agora eu comecei a ajudar outras pessoas a escrever a história, mudar a história delas, mudar a vida delas, transformar a vida delas numa vida cheia de Deus. Pessoas secas, pessoas vazias, pessoas que não sonhavam mais, pessoas que não tinham mais objetivo, agora são cheias de Deus, irmãos. Nós fazemos alguns cafés com os homens de vez em quando, e todo mundo começa falando de uma coisa, de futebol, de pescaria, e a coisa vai embalando, e de repente começa a contar das coisas de Deus. E esses 5, 6 homens, irmão, numa mesa, num lugar lotado, num lugar de movimentado, começam a chorar. Amém? Tem alguém que vai nesses cafés aí? Começa a contar a sua vida, começa a confessar os seus pecados, começa a pedir orientação, começa a compartilhar coisas que Deus falou com eles. Meu Deus, irmãos, como isso é gostoso, como isso é profundo, como isso é forte, como isso é necessário. Homens que não falavam. Homem fala muito aí, as mulheres, os homens falam muito, irmão. Principalmente o que precisa ser falado. Principalmente a ajuda que às vezes ele precisa pedir, principalmente aquilo que está precisando falar, se abrir, que está consumindo ele, que está destruindo ele, que está prendendo ele. E ali, irmãos, os homens começam a falar e começam a fluir, Deus começa, e a pessoa fecha o estabelecimento. E aí já deu meia hora que nós estamos lá, né, Tony? O pessoal, e aí, gente, já deu 20 minutos, 25 minutos. E aí, vamos fazer uma oração que a gente se abraça lá e faz uma oração. Meu Deus, é gostoso demais, irmão. Ser um agente de milagres na vida de alguém. Ser um agente de milagres. Deus te usar para falar com aquela pessoa. Eu quero só ler algo aqui que eu achei interessante. Ser milagre na vida de alguém é liberar aquilo que Deus já colocou dentro de você. Ser milagre na vida de alguém é liberar aquilo que Deus já colocou dentro de você. É quando a unção que você foi incumbido de carregar aqui nessa terra é ativada. Amém? Você carrega algo, talvez você nem está entendendo essa palavra, você carrega algo. E quando você se transforma num agente de milagres, isso ativa. E você começa a fluir, sem você perceber, porque é Deus que colocou dentro de você, Deus planejou assim. Você começa a queimar sem você perceber. Você começa a jorrar sem você perceber. Você começa a derramar sobre as pessoas, aonde você estiver. Você que sabia que você pode mudar o ambiente com a sua presença, porque você carrega algo dentro de você que Deus colocou antes mesmo de você nascer. Ele já projetou você assim, e você carrega isso. E quando você ativa isso, começa a derramar sobre as pessoas. E as pessoas, meu Deus, o que essa pessoa tem? O que essa menina tem? É tão nova. O que essa mulher tem? É tão sábia. O que esse cara tem? Eu lembro dele no passado, mas agora não parece a mesma pessoa. Ele está transformado, ele está cheio, o olho dele brilha. O que ele tem? Eu quero isso. Meu Deus, eu quero isso que ele tem. Se prepare. Se prepare, amém? Se prepare. As pessoas vão chegar em você, eu quero isso que você tem. Eu nunca senti uma presença tão forte, tão doce, tão poderosa quando você chega, porque você manifesta a glória de Deus. A pessoa não vai saber explicar, ela não vai nem saber entender o que ela está sentindo, mas ela vai sentir, porque você, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, colocou os pés naquele ambiente que outrora era possuído, dominado por um império das trevas. Agora você chegou. Você chegou. Repete comigo, se você tem fome, mineiros. Eu cheguei.
para a honra e glória do Senhor. Amém? Uma salva de palmas. Eu queria chamar a equipe do louvor aqui. Aleluia. Você pode mudar sim o ambiente que você vive. Você pode contagiar lugares que você frequenta com a sua presença. Ah, pastor, aquele lugar não me faz mal. É porque você não entendeu o que você carrega. Quando você entender o que você carrega, é você que vai influenciar e vai deixar de ser influenciado. Aonde você colocar a planta dos pés, abençoado será. Aonde você colocar a planta dos pés, irmão, abençoado será. Repete comigo: aonde eu colocar a planta dos pés, abençoado será. Aonde eu colocar minha mão, abençoado será. Eu tenho fome de Deus. Fome de Deus. Até o Marvel está aqui repetindo aqui. Fome. Famintos. Desesperados, irmãos. Loucos pelo Senhor. Eu não quero mais saber só de historinha. Foi bom, amém, amém. Glória a Deus. Não quero mais saber de contar a história, amém. Eu vou contar histórias também, vai ajudar pessoas. Não quero só desfrutar do milagre, só dos presentes. Eu quero o dono dos presentes, eu quero a presença dEle. Amém? Eu quero a presença dEle, só os presentes não me satisfazem. Eu quero desfrutar dessa oportunidade de ser um milagre de Deus. Eu quero desfrutar. E eu quero ser, irmão, um agente de milagres. Aonde eu colocar, de verdade, irmão, com toda a crença, levanta, fique de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fique de pé, em nome de Jesus, fique de pé no corpo, fique de pé na alma, fique de pé no espírito, dispõe-te. Nós vamos entrar, ó Deus, em nome de Jesus, no ambiente profético. O ambiente já foi construído, agora é um momento profético. Como está a sua fome? Como está a sua fome? Eu queria saber se você tem coragem mesmo de se lançar no fogo. Eu queria saber se tua fome te leva a tanto. Eu queria saber se você está disposto a subir de nível. Eu queria saber disso. Porque eu quero. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar que eu queira estar, irmãos. É Abner? O nome dele é Abner? Abner, ontem Deus vai lá e ora com ele. Aí eu vinha perto de você, o pastor estava ali andando. Aí eu vinha e estava andando. Eu orei com o outro. Ora com ele. E hoje, na hora que eu estava preparando a palavra, veio no meu coração: diga na frente de todo mundo. Ele te marcou no espírito, antes mesmo de você nascer. Eu não te conheço, só sei o seu nome agora, mas Ele te marcou. Você é marcado pelo Senhor. Talvez você tentou viver algum momento longe disso, eu não sei, mas foi Ele que te atraiu, foi Ele que te trouxe aos pés dEle. Existem pessoas, Abner, que nascem com um crachá. Existem pessoas que já nascem com um crachá. Quando Deus chamou Elias para falar sobre Eliseu, Ele falou assim: vai lá e unge esse rei, unge Jeú e unge Eliseu, a quem eu colocarei no seu lugar. Antes de Eliseu dizer sim, Eli já tinha projetos para ele. A agenda de Eliseu já estava cheia antes mesmo de ele dizer sim. Ele ainda estava lá cuidando de bois. Pessoas que nascem com crachá são assim. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu queria que você, que quer algo a mais de Deus, de verdade, você que quer algo a mais de Deus, não só o que você tem vivido, mas algo a mais. Tem algo mais, tem algo a mais, tem algo muito maior. Eu queria que você que quer algo a mais de Deus viesse aqui na frente. Nós vamos orar com você. Nós queremos abraçar você. Nós queremos acolher você. Nós queremos chorar com você. Em nome de Jesus. Você que quer algo mais de Deus, você que entendeu essa palavra e tem fome de Deus. Eu tenho fome de Deus. Fome de Deus.